Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é o veneno da serpente, tentação e queda, né? Nosso texto que nós vamos estar usando hoje será Gênesis, capítulo 3, versículos 1 até o 6, e vamos falar um pouquinho a respeito da queda do homem. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito de como o pecado entrou no mundo, vamos falar um pouco a respeito das tentações que o primeiro casal viveu, como Satanás ele entrou na vida deles e convenceu a eles a desobedecerem a Deus, né? Como é que foi esse processo de queda na vida deles? E vamos tentar tirar lições, onde nós podemos aprender também como identificar o processo de queda acontecendo sobre a nossa vida e como nós devemos aí rejeitar esse processo, como nós devemos atuar de forma a nos manter com vidas retas e puras diante do Senhor e rejeitar o mal sobre nós. Bom, pegue um caderno, pegue uma caneta, faça as anotações devidas com relação aos textos que vão serem ministrados, os textos que forem sendo falados ao longo do nosso estudo, desse tempo que vamos estar aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Uh, Também, né, faça as anotações necessárias com relação aos temas que vão ser ministrados, né, com relação aos assuntos que aparecerem, para que você depois possa pesquisar um pouco mais a respeito da palavra de Deus, pesquisar um pouco mais na Bíblia, né, a respeito dos temas que vão ser propostos nesse estudo, e espero que esse tempo seja um tempo de bênção para a sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma breve oração, né? Tudo que começa com oração vai bem, e nós queremos que esse vídeo vá bem também para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco, pelo fato de podermos estudar um pouco mais a tua palavra, pelo fato de podermos aprender um pouco mais a respeito do teu evangelho, da tua salvação. E que no nome de Jesus, Pai, esse estudo de hoje venha abrir os nossos olhos com relação à atuação do inimigo contra as nossas vidas, que nós possamos estar atentos com relação às tentações que acontecem, com relação às lutas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, e que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando discernimento para que possamos identificar o mal tentando nos seduzir, e também que o Senhor esteja nos dando a autoridade espiritual necessária para rejeitarmos todo tipo de atuação do maligno sobre as nossas vidas. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para o nosso estudo, né? Gênesis capítulo 3. E agora nós vamos ler do verso 1 ao 3, né, nessa primeira parte do nosso estudo. Diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, olha que interessante, né? Aqui estamos no começo de tudo, né? Deus ele criou todas as coisas, criou os céus e a terra, depois ele atuou especificamente na terra, fazendo lá durante os 6 dias, né? Toda a criação vindo a existir. E por fim ele fez o homem como coroa da sua criação, né? Depois criou a partir do homem a mulher. E esse primeiro casal foi aquele que Deus ele criou para que ele pudesse ter comunhão, para que eles pudessem louvar e adorar ao Senhor e ter intimidade com Deus. Fato esse que eles estavam tendo, desenvolvendo esse relacionamento e podendo ali, né, usufruir de tudo aquilo que Deus tinha criado para que eles pudessem ter o seu bem-estar, para que eles pudessem viver bem e ter todas as suas necessidades supridas. Acontece que Deus ele deu uma ordem para esse casal, né? Uma única ordem. Ele disse: de todas as árvores vocês podem comer, né? Que estão aqui nesse jardim, onde eles moravam, que era o jardim do Éden. Mas, porém, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que
que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão, né? Ou seja, eles poderiam comer todas as árvores, inclusive da árvore da vida, onde eles teriam a vida eterna, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, né? Acontece que nesse tempo, como o pecado não havia pecado no mundo ainda, o mundo espiritual e o mundo físico era uma coisa só. Não existia diferenças, né? Não existia essa separação que existe hoje pelo fato de que não havia pecado, né? Então, Adão e Eva, eles tinham ali a plenitude da sua percepção, tanto física quanto espiritual, a respeito das coisas que aconteciam. Então, nós vemos itens que pertencem ao mundo espiritual que também estavam ali se manifestando no mundo físico. O caso do Jardim do Éden, por exemplo. Se nós procurarmos na Terra inteira, nós não vamos encontrar o jardim, porque nós estamos somente no mundo físico, e o Jardim do Éden pertence ao mundo espiritual, né? Então, como nós, por conta do pecado, né, nós temos essa restrição de termos a plenitude ali da consciência do mundo espiritual, nós não vamos conseguir achar o jardim do Éden, a não ser quando nós chegarmos na glória, né, onde tudo será revelado e nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, né, de uma forma plena e de uma forma eterna. Da mesma forma também, hoje nós procuramos no nosso meio ambiente, achamos todo tipo de árvore frutífera, né, macieira, bananeira, a laranjeira, né? Entre outras árvores aí que nós podemos encontrar e comer do seu fruto. Porém, não vamos encontrar nem a árvore da vida e nem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque essas árvores são árvores que pertencem ao mundo espiritual. E como eu disse, né, o mundo espiritual ele está fechado para que nós tenhamos ali a plenitude da consciência dele por conta do pecado e por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, nós não vamos encontrar essas árvores, por mais que nós a procuremos no mundo físico hoje. Né? Elas não pertencem ao mundo físico, mas sim ao mundo espiritual. Mas nessa época eles tinham esse acesso, né? Tanto Adão quanto Eva, que não tinham pecado ainda, tinham esse acesso e poderiam comer. Inclusive, Adão e Eva poderiam comer da árvore da vida se assim desejassem, mas preferiram não comer, né? E escolheram comer a árvore errada. Né? E a gente vai ver os motivos por que eles fizeram isso. Mas é interessante a gente pensar com relação a isso, né? Porque na nossa vida nós sempre vamos ter escolhas. A primeira escolha que eles tiveram, né? Deus ordenou: não coma dessa árvore, conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas tem essa árvore aqui, a árvore da vida. Essa, se vocês comerem, vão ter a vida eterna. Então Deus deu uma escolha para eles, vida ou morte, né? Então a gente percebe que essa escolha ela vai se repetindo ao longo da história. Moisés, por exemplo, quando ele libertou o povo de Israel, que veio a ser o povo de Deus, ele falou: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção, né? Obedecendo às leis de Deus. Mas o povo muitas vezes escolheu a maldição, né? Desobedecendo e pagando para ver, pagando o preço como fruto da desobediência. Mais para frente, mais uma vez, Jesus ele vai colocar agora, na nossa época, na nossa geração, mais uma vez, né? Se nós aceitarmos a Ele, nós teremos vida e vida eterna, vida abundante diante da presença de Deus. Mas, porém, fora da presença de Jesus, a morte, né? A morte, a destruição e a condenação com relação ao inferno. Então, mais uma vez, Deus está colocando as opções, né, para que nós possamos escolher, e se nós formos sábios, nós vamos escolher a vida, né? Baseada em fé, para que nós possamos estar diante da presença de Deus, desfrutando da sua salvação e desfrutando da comunhão que Ele tem para conosco. Então, uma breve explicação a respeito do contexto aqui que nós estamos conversando, né? E ali, quando a serpente ela vem falar com Eva, ela tinha essa ordem, né, de não comer do fruto do jardim do Éden. Essa ordem vai estar em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, para depois você poder verificar, né, se ela está lá ou não. Então é muito importante que depois você verifique na Bíblia para ver se a doutrina ela tem coerência, né, para ver se ela realmente ela tem liga para que você possa estar absorvendo aí a doutrina correta. Então a gente vê o seguinte: essa serpente, na verdade, é uma representação do diabo, né? O diabo ele ali se manifestou na forma da serpente para estar conversando diretamente com Eva para que tentar, né, para tentar a vida dela para que ela pudesse sair da presença de Deus e seguir após a sua vontade, né? Que ele desejava tomar a autoridade espiritual que Deus tinha dado para Adão e Eva como primeiro casal.
todas as coisas estavam sujeitas a eles, né? Tudo estava debaixo da autoridade deles, mas porém, se eles pecassem, se eles caíssem, essa autoridade seria transferida, né? Então, quer dizer, o diabo ele poderia usurpar essa autoridade e como acabou acontecendo. Mas isso é um assunto para uma outra história, né? Para ser falado mais para frente. Por enquanto, vamos continuar aqui, né? Sabendo que a serpente é uma representação do diabo. Esses versículos eles vão estar ali comprovando isso, né? Porque às vezes fala, poxa, da onde você tirou isso? Né? No texto não está falando, mas a gente tem que ver a Bíblia como um todo, e para que nós possamos estar analisando e chegando a essa conclusão, a gente vai ter que ler Apocalipse, versículo 12 e 9, onde fala claramente, né, que Satanás é a antiga serpente. Assim como também Apocalipse 20, versículo 2, também fala a mesma coisa, em contextos diferentes dentro da história do livro, mas porém remetendo a essa questão de Satanás ele ter se manifestado em forma de serpente para estar tentando Adão e Eva. Né? Então, são os versículos que também você deve anotar e verificar se estão falando isso mesmo, para que você possa aí ter um ensinamento consistente. Na sequência, a gente vê o seguinte, né? Como foi a aproximação do diabo com relação a Eva, né? Para que ele pudesse levá-la para um caminho ali de afastamento da presença de Deus. A primeira coisa que o diabo fez foi uma pergunta. Ah, não é assim que Deus disse, né? Que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim. Então, quer dizer, ele veio ali perguntando uma pergunta que ele conhecia a resposta, ele sabia o que estava acontecendo, porém ele estava testando, né? Estava testando Eva para ver o que ela responderia, para ele bolar ali a sua estratégia e tentar tirá-la da presença de Deus. E muitas vezes Satanás ele vai fazer perguntas que ele conhece a resposta, ele sabe aquilo que nós vamos fazer, mas vai soprar aquele pensamento na nossa vida para tentar gerar uma semente de confusão, uma semente de dúvida no nosso coração. Por quê? Satanás não precisa que nós acreditemos na mentira, basta com que ele faça que nós duvidemos da verdade. Se nós duvidarmos da verdade, automaticamente a nossa vida não vai estar baseada em fé e automaticamente ele vence, porque uma vida sem estar baseada em fé é uma vida que não pode agradar a Deus. Né? Então, ele tenta semear ali a dúvida, semear ali aquela sensação de discórdia, aquela sensação de desconforto, para que a gente duvide da verdade e não possa experimentar, né, o mover de Deus sobre as nossas vidas, aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Então, ele lança essa pergunta, essa semente de dúvida. É a primeira coisa que ele faz, né? E a resposta de Eva foi uma coisa interessante, né? Quando ela respondeu à serpente, ela falou o seguinte: não é assim. A gente pode comer de todas as árvores que estão no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela nós não podemos nem comer e nem sequer tocar nela, né? E aí entra uma questão muito interessante. Se nós vermos como Deus deu essa ordem, lá naquele texto de Gênesis 2,17 que eu citei para vocês agora há pouco, a gente vai ver o seguinte, que Deus ele ordenou que eles não comessem da árvore do jardim, mas não falou nada sobre tocar. E quando Eva falou isso, ela falou na questão de não poder nem sequer tocar. E a gente percebe que a ordem ela foi dada para Adão. E Adão, depois Eva foi criada a partir ali da costela de Adão, né? E Adão teve que discipular a sua esposa. Ele teve que ensinar o preceito de Deus, os princípios de Deus para sua esposa, para que ela também obedecesse às ordens de Deus. E a gente percebe que Adão não fez um bom trabalho, porque Eva acrescentou a palavra de Deus. Ou seja, muito provavelmente Adão ele falou isso para dar uma reforçada, né? Falou, olha, a gente não pode comer nem sequer tocar, né? Talvez na melhor das boas intenções, mas a grande questão é, quando nós acrescentamos a palavra de Deus, quando nós colocamos coisas a mais que Deus não falou, ainda que seja na boa intenção, a gente acaba deturpando a palavra e isso vai ter um efeito destruidor na vida das pessoas que estão nos ouvindo, até mesmo na nossa própria vida, quando a gente começa a aplicar coisas que não estão descritas, né, como ordenanças e direções do Senhor para as nossas vidas. Né? A gente entra numa questão de religiosidade. E toda religiosidade é perigosa porque ela
pode ser facilmente quebrada. Uma vez que nós tenhamos a fé genuína e verdadeira e tenhamos um relacionamento com Deus baseado em fé, é muito difícil que isso seja quebrado, porque a gente está vivendo, né, experimentando realmente a presença do Senhor, estamos experimentando de comunhão genuína, de comunhão verdadeira, e dessa caminhada juntamente com Deus que não pode ser quebrada facilmente. Agora, quando nós vivemos numa religiosidade, numa teologia morta, numa teologia sem vida, onde a gente conhece princípios, mas esses princípios eles não podem ser experimentados, porque não estão ali puros na presença do Senhor, porque eles não nos levam a um relacionamento genuíno. Quando vem o questionamento por parte do diabo, ou quando vem até mesmo a adversidade natural sobre a nossa vida, né? Coisas que acontecem corriqueiras, a gente acaba questionando esses princípios. Por que, que eles não são válidos? Por que, que eles não estão sendo aplicados? Por que, que não estão funcionando para nós? E ali a gente acaba rejeitando no final e caindo no erro, caindo no engano, saindo da presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno, né? Então a gente não pode nem acrescentar e nem retirar, mas devemos ensinar, né, e aprender a palavra de Deus do jeito que ela é. Né? Ainda que a gente não goste de algumas doutrinas, ainda que algumas coisas talvez sejam contrárias com aquilo que nós temos aprendido, a gente precisa ter um alinhamento da nossa vida para que possamos realmente viver de acordo com a palavra e, consequentemente, desfrutar das promessas de Deus para as nossas vidas. Então, esse aí é um ponto importante para nós, né? Não acrescentar e nem retirar da palavra. Na sequência, nós vamos para o verso 4 e o verso 5, que vai dizer o seguinte: Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só que interessante, né? Agora Satanás ele vai partir para o ataque, digamos assim, né? A serpente vai começar a falar: esse negócio é certo que você não vai morrer, né? Esse negócio de você vai morrer, não vai morrer não. Deus está querendo te enganar. Deus não quer que você conheça o bem o bem e o mal e seja como ele, né? Então a gente vê duas situações aqui. Primeira coisa, né, é que Satanás ele tenta relativizar o pecado. Fala: esse negócio não é tão pecado assim. Que mal tem você fazer isso, né? Todo mundo está fazendo. Esses conceitos aí são conceitos antigos, são conceitos lá para aquela época. Hoje nós vivemos tempos modernos, né? Hoje a gente tem que modernizar a palavra de Deus, temos que contextualizar com os dias atuais, né? Então, as situações mudaram. Então, Satanás ele tenta relativizar a palavra para relativizar o pecado, né? E para que faça com que nós entremos no erro. Então, é muito importante que a gente não caia nessa história, não caia nessa armadilha de entrar no erro, de entrar no pecado, para que nós possamos estar debaixo da presença do Senhor e para que nós possamos realmente ter uma vida reta e santa diante dele. Muitas vezes essa vida reta, ela vai ser andar na contramão do mundo. Tá todo mundo falando de uma forma e a gente vai andar de uma forma completamente diferente, porquanto nós queremos obedecer a Deus e agradar a ele, né? E não agradar aos homens. Então é muito importante que a gente não relativize o pecado, que a gente realmente reconheça quais são os caminhos do Senhor, saber que a palavra de Deus ela valeu lá nesse tempo de Gênesis, ela valeu nos tempos de Jesus, ela vale hoje e vai valer daqui 100, 200 anos e enquanto o mundo durar. A palavra de Deus ela não muda, assim como Deus também, né? A palavra fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, ou seja, ele não muda, né? O amor dele não muda, o perdão dele não muda, a santidade dele não muda e a justiça dele também não muda. Então, a gente tem que saber que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A gente precisa realmente aplicar a palavra do jeito que ela é e não relativizar o pecado, né? Então esse é um ponto aí para nós estarmos meditando nas nossas vidas. Outro ponto que é importante que a gente vê essa questão, né, que Satanás ele questiona a bondade de Deus, né? Ele fala: não, Deus ele não está querendo deixar vocês comerem, não é porque ele está protegendo vocês, né? Não é porque vocês vão morrer, é porque ele não quer que vocês sejam como ele, que vocês conheçam bem o mal, que vocês, né, sejam como Deus.
Satanás, ele falou essas questões, né? E realmente, se eles comessem, eles conheceriam o bem e do mal. Só que a grande questão é que eles não têm a onisciência de Deus, né? Não têm a sabedoria de Deus, não têm a onipotência de Deus e não saberiam lidar com o mal entrando sobre a vida deles, seriam dominados pelo mal, como aconteceu, né? Então, Deus, ele pode conhecer o bem e o mal, porque ele está acima de tudo isso por conta do seu poder, da sua sabedoria e de todos os seus atributos. O homem não tem os mesmos atributos de Deus e aquilo seria demais para ele. Né? Ele teria que crescer, teria que, né, estar na presença de Deus para talvez futuramente, aí sim, poder lidar com conhecimento, poder lidar com aquela situação que viria através deles poderem conhecer um pouco mais a respeito do bem e do mal. Mas naquele momento eles seriam entregues ao mal e principalmente a desobediência deles se constituírem em pecado e eles seriam afastados definitivamente de Deus, né? Porque o pecado ele cria esse abismo, ele cria essa separação. Satanás já havia experimentado isso, já estava afastado de Deus e agora estava querendo trazer, né, a questão do primeiro casal para que eles também se afastassem de Deus. Então esse aí era o ponto principal, e o principal ali, ponto de argumento é questionar a bondade de Deus. E às vezes, né, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, Satanás ele tenta fazer isso conosco também. Né? Ele fala, se Deus é tão bom, por que existe doença? Se Deus é tão bom, por que existe guerra? Por que existe fome? Por que existe sofrimento? Né? Deveriam todos ser felizes, etc. Então Satanás ele tenta relativizar, né, as situações que acontecem por conta de Deus não estar atuando. Mas a grande questão é que cada um de nós tem a nossa responsabilidade, né? A gente tem o princípio que a gente tem ensinado desde o começo dos nossos estudos, que é a questão da semeadura e colheita. Se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então a gente tem que saber que isso acontece de fato na nossa vida. Muitas coisas em questão de guerra, sofrimento, doença, são fruto do pecado e fruto do afastamento das pessoas da parte de Deus. Quantas vezes nós ouvimos, né, que as pessoas falam, nós queremos um Estado laico, queremos um Estado sem Deus, onde não haja influência da palavra de Deus, da lei de Deus, etc. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões. E Deus fala, ok, né, tomem as suas próprias decisões, eu não vou interferir nisso. E os homens vivendo no pecado e multiplicando-se o pecado, multiplicando-se a iniquidade, a coisa tende a dar errado. Como dá errado realmente? A gente vê no nosso dia a dia as notícias, né, o quanto de atrocidades que acontecem, o quanto de pessoas são prejudicadas, e aí depois a gente falou que não queria Deus na nossa vida, e agora, porque as coisas dão errado, a culpa é de Deus, que não está atuando. Ora, e a gente não tem falado que nós não queremos que Deus atue, né? Deus atue nas nossas escolas, na política, etc., que nós somos um Estado laico. Então, não podemos também culpar a Deus pelas nossas escolhas e pelas consequências das nossas escolhas, né? Nós somos livres para escolher o caminho que nós quisermos, para fazer aquilo que nós quisermos, com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso dinheiro e etc, né? Nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Porém, nós não podemos escolher quais serão as consequências das nossas escolhas, né? Eu vou lá, encho a cara, eu não posso escolher que eu não quero ficar bêbado, né? Eu vou acabar ficando bêbado, não tem jeito. Também não posso escolher, por conta da minha bebedeira, o que vai acontecer. Se vão me roubar, se vão ali me prejudicar, me usar de alguma forma, né? Então, as pessoas ali, elas têm as consequências, né? São consequências das suas escolhas. E às vezes as más escolhas da nossa vida trazem consequências que vão nos prejudicar pela vida toda. E isso, quando acontece coletivamente, gera guerra, gera fome, gera miséria. E aí a gente vê, né? Tudo isso acontecendo no mundo. Então, a culpa não é de Deus e sim nossa. Agora, se nós, com humildade, nos voltarmos a Deus e quisermos que Ele realmente nos abençoe, quisermos que Ele participe das nossas vidas, das nossas escolhas enquanto sociedade, enquanto nação, se nós andarmos em obediência à palavra de Deus, certamente as coisas elas vão mudar. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos nos amar uns aos outros e se nós nos esforçarmos para isso, muitas coisas de mal vão deixar de acontecer, né? Vamos honrar pai e mãe, vamos ser honestos, né? Vamos honrar a nossa casa, a nossa família, vamos trabalhar com honestidade, então tudo isso vai fazer com que haja uma melhoria. Se nós aplicarmos realmente os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas se nós
continuarmos rejeitando e quisermos, né, andarmos com aquela situação, o mundo é dos espertos, quem pode mais chora menos e etc, né? Aí as consequências, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vamos obter sempre os mesmos resultados. Isso aí é lógico e é fato. Então, são coisas aí para a gente estar meditando. E para a gente estar finalizando, vamos ler o verso 6. Vai dizer o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que interessante, né? Aqui a gente vê o seguinte: Satanás ele lançou a semente, agora ele deixou a mulher, né? Ali pensar em tudo aquilo que ele falou. Ele não fez com que ela fizesse nada de errado. Ele só lançou as ideias, né? Ele só lançou as sugestões e deixou a mulher pensando. E aí ela começa a olhar para a árvore, ela começa a ficar olhando, falando: essa árvore aí, ela é boa para se comer, né? Ela parece que esse fruto é gostoso. E aí depois ela olha mais um pouco, fala: esse fruto ele é bonito, né? Parece estar apetitoso. E depois ela olha mais um pouco e fala: e eu ainda posso ganhar entendimento com isso. Então, são três situações que também estão descritas ali em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência significa desejo, né? Então, o desejo da carne de querer se satisfazer, né? Ela olhou para a árvore e falou: esse fruto deve ser gostoso, né? Então, eu vou ter um prazer carnal ali. Então, esse desejo se aflorou na vida de Eva. A concupiscência dos olhos é a questão do querer ter, né? É aquele negócio que eu não posso ter, mas eu quero, né? É a cobiça do coração. Então, às vezes, isso pode se manifestar em bens materiais, em dinheiro, em pessoas, em diversas situações. Nesse caso de Eva, se manifestou no fruto, que ela não poderia ter, mas ela queria pegá-lo, né? Então ela falou: essa árvore é agradável, né? Ela é bonita, eu quero ela. E por fim, a soberba da vida, né? Aquela questão de você querer ser além daquilo que você é, querer aparecer diante dos outros, querer ser mais daquilo que você realmente está sendo, né? Então você está se tornando uma pessoa soberba, né? Se deixar cair nesse tipo de laço, nesse tipo de situação. E Eva, ela fez isso, né? Ela falou: se eu comer dessa árvore, eu vou ser igual a Deus, né? Vou ser conhecedora do bem e do mal. Então aquilo foi lá e mexeu com o coração dela, né? Satanás, ele lançou a semente, mas foi Eva que fez com que essa semente ela crescesse no seu coração e ela frutificasse. E isso fez com que a atitude fosse tomada, né? Porque a maneira como nós pensamos é a maneira como nós agimos. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, devemos guardar o nosso coração do mal, porque senão a gente vai começar a agir de uma forma incorreta diante de Deus. E aí, ela, baseado nisso, ela foi lá, pegou na árvore, né? Pegou o fruto e comeu. Note que ela primeiro pegou. E lembra lá no começo, lá no argumento, quando Satanás começou a conversar com ela através da serpente, né? Ela falou: eu não posso nem sequer tocar, né? Eu não posso comer e nem tocar. Então ela toca, quando ela viu, poxa, não morri, verdade, né? A serpente tinha razão, Satanás ele tinha razão. Deus ele realmente mentiu para mim. Eu não podia tocar, toquei e não morri, estou viva. Aí foi lá e comeu. E realmente ela não morreu imediatamente porque a aliança não tinha sido feita com ela, né? A aliança foi feita com Adão. Então ela é ali, digamos, a ajudadora, a auxiliar, e nesse momento ela não morreu. E olha só, aí aconteceu uma situação interessante, né? Uma pessoa quando ela peca, uma pessoa quando ela erra, é interessante que ela não fica contente em viver ela somente no pecado. Ela começa a querer propagar aquilo, ela começa a querer tirar outras pessoas que estão andando de uma forma correta e corrompê-las também para o pecado. É uma coisa bastante comum que acontece, né? Infelizmente, pessoas que andaram com Deus em um determinado momento e acabaram caindo na sua trajetória, acabaram saindo da presença dele, hoje são instrumentos potenciais aí de destruição de vidas, né? Destruição de famílias, são pessoas sensuais, são pessoas que vivem convidando outras para bebida, às vezes para o uso de drogas, entraram na criminalidade, então estão ali, né? Propagando o mal que entrou na vida daquela pessoa. E ali Eva, ela foi e propagou o mal, né? Ela pegou o fruto lá, falou: Adão, meu marido, meu amor, vem cá, né? Ó, tá vendo? Eu peguei, não morri, comi, não morri, Deus mentiu pra gente, né?
agora a gente pode ser conhecedor do bem e do mal, né? A serpente falou comigo e ela tinha razão, né? Deus ele estava nos enganando e deu para Adão e Adão foi e comeu. E quando Adão comeu, aí sim a aliança foi quebrada, né? Os olhos deles se abriram, eles realmente ficaram conhecedores do bem e do mal e o mal entrou no coração deles, né? Eles perceberam que estava nus, eles antigamente não se envergonhavam, passaram a ter vergonha e ali se esconderam da presença de Deus e se desenrolou todo o restante da história, né? Mas a gente percebe o seguinte, que houve um processo de queda, né? Satanás ele influenciou aquelas vidas, sim, mas não fez com que eles pecassem. Ele simplesmente lançou a sugestão, né? Lançou a ideia. E a ideia foi desenvolvida ali por Eva e finalmente, né, tomou conta dos seus pensamentos, tomou conta do seu coração e fez com que ela pecasse consequentemente levasse também o seu marido Adão a pecar. Então a gente percebe a destruição que aconteceu neles, e se você continuar lendo a história, você vai ver as consequências, né? As consequências do pecado. Primeiramente, eles se esconderam de Deus, perderam a comunhão que eles tinham anteriormente, depois foram expulsos do Éden, e por fim, né, também o homem teve as consequências de ter amaldiçoado a terra, e agora o trabalho que antigamente era prazeroso, ele passou a ser um trabalho ali uma labuta cruel, né? Que o fruto ia minguar na mão dele, ia ter que trabalhar muito para fazer com que a terra frutificasse. E se multiplicaram as dores de parto, né? A situação mudou, a vontade dela ficou sujeita ao marido, não de uma maneira boa, né? Mas de uma maneira opressa, porque o marido não andava mais na presença do Senhor, e ali também houve uma maldição que acometeu aquele casal e acompanhou até que Jesus viesse e morresse e nos desse a oportunidade de reconciliação. Então essa é a questão, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a tentação. A tentação ela existe, né? O Satanás ele pode nos tentar de diversas maneiras e não somente ele, mas pessoas também que não andam na presença de Deus vão tentar também nos tirar do caminho, vão tentar relativizar o pecado, vão nos tentar fazer com que a gente perca a alegria da salvação. E a gente tem que vigiar. Jesus ele fala que nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Vigiar é você estar atento às coisas que acontecem ao seu redor, né? Ter discernimento das coisas que acontecem ao seu redor. E orar seria orar especificamente por essas questões, né? Para que você permaneça de pé, que você seja livre de toda tentação, seja livre de todo mal e possa realmente desfrutar da presença e das bênçãos que o Senhor tem preparado para você, tá bom? Bom, então essa foi a mensagem para hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e clica no sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. E espero, né, que esse tempo aí que nós estamos juntos tenha sido um tempo de bênção para a sua vida, um tempo de reflexão, um tempo de meditação e que principalmente você possa absorver conceitos aí para estar aplicando no seu dia a dia e viver o melhor de Deus aí, né, o propósito que ele tem tido para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, né? Visita o nosso site também, já esquecendo, né? www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, /Auxílio Bíblico, tá bom? Os links vão estar na descrição. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na paz.